Olá, muito bem-vindos mais uma vez ao curso introdutório ao nosso livro A Revelação, uma viagem conduzida pela fé em busca da cura em nome de Jesus. É um imenso prazer estar aqui com todos outra vez. Hoje nós iremos falar de um tema muito importante contido aqui ao longo do nosso livro. Não é um assunto que tenha um capítulo específico que esteja reservado a ele, mas é um assunto que surge ao longo de todo o livro, porque ao longo de todas as vivências que eu tive, ao longo de todos os desdobramentos, é inevitável que não se tenha falado do cordão de prata, tá? Então nós iremos hoje tratar a respeito do cordão de prata, que nada mais é do que o duplo etérico, o corpo espiritual transitório, durante o estado de total desdobramento, tá? Então, o duplo etérico, ele se transforma no cordão de prata ou cordão prateado, que aqui está representado pela cor verde ou na cor verde, e o cordão de prata, ele pode ser dividido ou subdividido em 3 regiões, que nós vamos ver uma a uma, bem como as suas particularidades. Além disso, como o cordão de prata ele é o próprio duplo etérico, tá? Ele também é constituído pelas mesmas estruturas funcionais e pelas mesmas vias condutoras que constituem o próprio duplo etérico. Lembrando aqui, a partir desta ilustração, nós vemos aqui os corpos em um estado de total desdobramento, em que os corpos espirituais permanentes, o espírito, a mente e o perispírito, que em conjunto formam a alma, estão afastados por mais de 1 metro do corpo material, tá? E nós vemos que eles permanecem interligados e integrados ao corpo material por meio de uma estrutura que tem uma conformação predominantemente alongada e afilada, que nós chamamos aqui de cordão prateado. Nós vamos ver, como eu já citei na aula anterior, que o cordão de prata propriamente dito não é todo o duplo etérico, mas a sua porção central, a sua região central, que se afila e se alonga e que passa a aparecer com um cordão prateado, com um cordão luminoso. Então, o que é importante que nós observemos nessa imagem, tá? O duplo etérico, ele permanece com os seus centros de energias interligados e integrados aos centros de energia do perispírito, tá? E ao mesmo tempo, esses centros, por meio dos canais e vias do sistema condutor de energias, eles estão interligados e integrados às principais glândulas endócrinas, aos principais plexos nervosos e aos diversos órgãos do corpo material, fazendo com que a alma, a partir do perispírito, que é o primeiro dos corpos permanentes, fique e permaneça interligada e integrada ao corpo material, independentemente da distância que ela esteja em relação ao corpo material, durante uma viagem astral, viagem espiritual ou simplesmente desdobramento, em que a alma se dirige para outras moradas e até para outras dimensões espaciais, ela permanece a todo momento interligada e integrada ao corpo material por intermédio do duplo etérico, que agora se transforma no cordão de prata. É importante que nós observemos esta imagem e percebamos que é possível notar 3 diferentes regiões. A primeira região é a região da transição etérico-perispiritual, que é também conhecida como região dos centros principais. O que mais e melhor caracteriza esta região, tá? Que é uma região do duplo etérico, chamada de região da transição etérico-perispiritual, porque a região do duplo etérico se interliga ao perispírito por meio dos centros de energia, tá? O que melhor caracteriza ela é o fato dela se estender por toda a parte de trás do perispírito e por conter os centros principais do duplo etérico, bem como as barras transversais secundárias e o eixo diferencial. Nós temos no outro extremo a região, aqui só caracterizando a região da transição etérico-perispiritual. No outro extremo, nós temos a região da transição etérico-material. É a região aonde o duplo etérico se interliga e se integra ao corpo material
quando os canais e vias do seu sistema condutor de energia se interligam e se integram com as principais glândulas endócrinas, com os principais plexos nervosos e com os próprios órgãos do corpo material. É uma região que se caracteriza por essas interligações e pelo fato de se estender por toda a porção anterior ou por toda a parte da frente do corpo material, tá? Lembrando que centros secundários, terciários e os demais que a gente excluiu dessas imagens por questões técnicas e didáticas, eles vão estar interligados e integrados também, tá? Embora não apareça aqui. Mas tudo isso passa aqui por dentro e depois começa a se distribuir ao longo dos elementos biológicos do próprio corpo material. As articulações, os músculos, enfim, tá? E por fim, nós temos uma terceira região, tá? Que é a região do próprio cordão ou do cordão propriamente dito, tá? O que se vê e que se chama de cordão de prata durante as viagens espirituais, aqueles que já têm experiência nesse tipo de evento, nos desdobramentos, ou que têm uma sensibilidade, uma vidência, que são atributos ou capacidades espirituais ligadas ao exercício da benignidade, já viram esses filamentos longos e brilhantes, que são chamados genericamente de cordão de prata, tá? E nada mais é do que a porção central do duplo etérico de um indivíduo que está viajando, tá? Ou do próprio indivíduo, ele consegue às vezes ver o próprio cordão, perceber, ver com os olhos, tá? Perceber de forma intuitiva, por meio da vidência, que é uma das capacidades espirituais do centro frontal. E o que ele vê, na verdade, tá? É essa porção que fica entre a região da transição etérico-material, o corpo material vai estar lá longe, lá na Terra, deitado, e a região da transição etérico-perispiritual, que vai estar nas costas, tá? Então ele não vai nem perceber. O que ele vai ver é o que tem entre essas duas regiões, que nada mais é do que a porção central aqui do duplo etérico, alongada e afilada e densamente energizada, por isso luminosa e brilhante, tá? Para alguns como se fosse um cordão de prata, porque há um intenso fluxo, tá? De cargas elétricas, de energias e correntes elétricas, tá? De partículas energizadas através desses canais e dessas vias, tá? Lembrando, como eu falei, que tudo que existia no duplo etérico antes dos corpos entrarem em total desdobramento continua existindo aqui. Então, os corpos espirituais permanentes, tá? A partir do perispírito, eles continuam com os seus 7 centros de energias principais e com os demais também interligados e integrados às mesmas estruturas que antes estavam ao corpo material, tá? Então, esta questão de imaginar o duplo etérico, o cordão de prata, uma estrutura que ninguém conhece, algo místico, que sai da testa e se liga à nuca, ou que sai da região do umbigo, não tem nada a ver, não tem nada a ver, tá? A única coisa que se alonga e se afila é essa porção central do duplo etérico, onde basicamente nós vamos encontrar vias condutoras de energia que nada mais são do que os canais e vias do sistema condutor de energias do duplo etérico se dirigindo ao corpo material e às estruturas com as quais eles se interligam e se integram para poderem integrar e interligar a própria alma ao corpo material, tá? Então, sem misticismo. Falando em misticismo, né, é importante que, daqui a pouco nós falamos de misticismo, então que nós percebamos que durante uma viagem espiritual, que seria chamado de cordão de prata ou cordão prateado, na verdade, seria apenas esta região, tá? A região central que fica entre a região da transição etérico-perispiritual e a região da transição etérico-material, e que se assim se corresponderia à região do cordão ou do cordão propriamente dito, região do próprio cordão ou do cordão propriamente dito, tá? E saiba que o rei Salomão, na Bíblia Sagrada, ele falou a respeito do cordão de prata no livro de Eclesiastes, no capítulo 12, versículos de 6 a 7, dizendo o seguinte: antes que se rompa o cordão de prata ou que se quebre a taça de ouro,
Antes que o cântaro se despedace junto à fonte, a roda se quebre junto ao poço, o pó volte à terra de onde veio e o espírito volte a Deus que o deu. Antes que se rompa o cordão de prata e que se aconteça todas as outras coisas que servem de metáforas para a morte, tá? Então aqui ele fala a respeito do cordão de prata e do conhecimento que ele, Salomão, terceiro dos reis de Israel, e o homem mais sábio que já existiu, menos sábio que Cristo, porque Cristo é Deus, Salomão já sabia do cordão de prata. E, obviamente, talvez não soubesse que o cordão de prata, ele é, na verdade, derivado do próprio dupletérico, ou é a porção ou a região central do próprio dupletérico. Esses são conhecimentos mais recentes. Mas, em sua sabedoria e em sua sapiência divinamente inspirada, Salomão reconhecia o cordão de prata. O cordão de prata, ele está descrito na Bíblia. E aqui, atenção aos misticismos, tá? Deixamos aqui um recado que é extraído, tá? Esse texto, ele está ipsis literis, literal, extraído do nosso livro, que diz o seguinte: não caia em misticismo ou superstições que carecem de fundamento técnico e que visam apenas induzir o medo nos indivíduos encarnados para desencorajá-los a praticar a caridade e a buscar novos conhecimentos em outras moradas através da realização de uma viagem espiritual. Pois ninguém morre ou desencarna porque estava realizando uma viagem espiritual. E isso seria explicado, pelo menos em parte, porque o duplo etérico, devido à sua extrema elasticidade, mesmo que ele já se encontre muito esticado e muito alongado, ainda assim nunca estaria sob o risco de sofrer uma ruptura por estiramento, tá? Por alongamento excessivo. Isso não existe, tá? Ele se estica tanto que ele se rompe, tá? Ele é elástico, mas ele não é um elástico. Tá? E nem mesmo ele estaria sujeito a sofrer uma secção intencional por conta da ação sabotadora e vingativa de algum espírito do mal. Nesses casos, a perfeição da obra da criação do Deus Altíssimo e a ação protetora dos anjos da divina providência nos asseguram de que tais infortúnios nunca virão a acontecer, ou seja, ruptura por estiramento ou secção intencional por sabotagem não é possível de ocorrer. E aí você vai me dizer, ou pode me falar, que eu vi alguém dizer, tá, que conhece alguém que estava realizando uma viagem astral e desencarnou e morreu. Eu vou te dizer, nós podemos morrer a qualquer momento. Só Deus é que sabe o dia e a hora. Mas o fato é que pessoas morrem dormindo também, né? Então dizer que morreu porque estava realizando uma viagem espiritual é um tanto quanto um certo fanatismo, tá? Algo dito sem fundamento, porque nós estamos dizendo que não é possível ter uma ruptura, tá? Uma secção sabotadora intencional e nem uma ruptura por estiramento. As pessoas podem morrer a qualquer momento. Pode alguém ter que experimentar o momento da sua morte porque chegou o seu dia enquanto estaria hipoteticamente realizando uma viagem espiritual? Isso poderia, isso depende da vontade de Deus, não da nossa. Mas dizer que ele morreu porque estava realizando uma viagem espiritual e houve uma ruptura por estiramento ou uma secção intencional por sabotagem do seu cordão, isso nós estamos vendo aqui que não é tecnicamente viável. Embora muitas pessoas afirmem isso, talvez desconhecendo os propósitos de Deus para conosco e também desconhecendo os mecanismos que levam à desativação e desligamento do duplo etérico para que o duplo etérico, que é o cordão de prata, na situação em que os corpos estão em total desdobramento, venha a ser desativado e deixe de existir, tá? O desligamento do cordão a partir dos seus centros de energia, do duplo etérico a partir dos seus centros de energia, é um processo que é codificado, não vou entrar em detalhes aqui, tá? Mas guarde isso, tá? Durante a realização da viagem astral não ocorre ruptura por estiramento e nem secção intencional. É isso que a gente precisa saber. E nós damos por encerrada a aula a respeito do duplo etérico e nós vamos seguir com o próximo tema, que é a aura. Já fique aí preparado, dê sequência aí ao seu estudo e aproveite para estar aqui conosco e para poder se edificar.
Que Deus o abençoe imensamente.